No vídeo de hoje, vamos fazer um comparativo dos fundos IPCA versus CDI. Eu tinha prometido esse vídeo para vocês naquele outro vídeo do KNCR, né? E aqui estamos. Escolhemos aí 4 fundos para fazer comparativo, então olha só que bacana. A gente vai pegar um fundo puro CDI, o KNCR, um puro IPCA, o KNIP, né? E a gente vai pegar 2 fundos mistos, HGCR e KNSC, fundos com aproximadamente 60% de IPCA. E a gente vai comparar esses fundos de gestoras bem conhecidas, né, fundos bastante conhecidos. Vamos ver como é que eles performaram ao longo do tempo aqui, ao longo de 1 a 5 anos, e vamos tirar algumas conclusões disso, né, especialmente o que a gente pode projetar para o futuro, né, como é que cada fundo desse se comportou em situações de CDI ou inflação alta. Então vamos lá, primeiro começando pelo ano número 1, já vamos direto ao resultado final aqui. O que aconteceu no primeiro ano? A gente avalia que basicamente que 2 fundos aqui performaram bastante melhor que o CDI. São eles o KNSC e o HGCR, tá bem? Eles ficaram no top na nossa lista aí. Se eu investisse R$ 1.000 nele, eu teria esses montantes aí ao final de um ano, 1.173 no KNSC e 1.170 no HGCR. Os demais fundos, eles performaram abaixo, né? Inclusive aí até abaixo do próprio CDI descontado, né? O CDI já está com o desconto aqui da alíquota ao final de um ano, ok? E os fundos aqui, novamente, é rendimento composto, rendimento total. Aqui a gente está falando valorização da cota e o reinvestimento do teu provento no próprio fundo. Então, aqui é rendimento total, descontada a taxa de administração. Então, quem que foi o vencedor em um ano? KNSC, HGCR, né? Então, a gente percebe que mesmo nesse momento aí, vamos dizer, a gente pegou uma janela aí de CDI alto, né? Claro, teve deflação no período e tudo mais, né? O KNIP, a gente vê que ele apanhou por causa bastante disso, né? Questão de deflação, né? Então o KNIP não entregou basicamente por isso, mas o KNCR deixou a desejar, né? Sendo um fundo CDI puro, ele acabou perdendo para o CDI no período. A cota dele balançou bastante também pela expectativa de queda do CDI futuro, né? Então ele acabou apanhando na cota, com isso a valorização total dele caiu. Então, os 2 fundos vencedores basicamente foram esses aqui. Aqui a gente coloca de forma gráfica, né? A mesma coisa. Vocês percebem isso que eu comentei para vocês. Aqui a cota do KNCR apanhando bastante, né? Quem lembra que foi a 92, 93, né? Por outro lado, a gente vê o KNSC performando de forma bastante interessante, e também o HGCR, né? Performando de forma bastante interessante no período. Então, primeiro ano é isso, né? Já viram aqui quais fundos ganharam. Então, vamos para o segundo ano. Dá uma curiosidade, né? A gente saber como é que foi aqui a performance. Então, vamos lá. Olha só que bacana. Aqui nos 2 últimos anos, né? A gente pega aqui novamente a mesma coisa, né? Você vê o HGCR realmente performando extremamente bem, e ganhando, né, do CDI. Aqui a gente já tem o KNSC praticamente empatando com o CDI, o KNIP perdendo novamente, né? O KNIP realmente, por questão de cota e as questões da deflação e tudo mais, acabou sendo bastante impactado, né, nesse período todo. O HGCR despontando como a fundo mais rentável nesse período, e aqui o KNCR, né, por questão, a gente vai ver no gráfico ali das cotas terem valorizado mais no período, ele foi um fundo bastante atrativo. Então vamos ver no gráfico como é que ficou isso. Olha que bacana, né? Então a gente percebe aqui, ó, nos 2 últimos anos, aqui basicamente, a gente percebe o afundamento aqui do KNIP, do KNSC, nesse período aqui, mais para trás, aqui basicamente 2022, né, e 2023, ficando abaixo do CDI, né, então vocês percebem que eles tiveram um cruzamento na linha aqui lá pelo início de 2022, eles tiveram uma perda aqui bastante relevante, né, e a gente vê bem constante aqui a questão do HGCR e o KNCR, né, acima do CDI, nos últimos 2 anos. Seguindo em frente, comportamento dos 3 anos. Então, aqui a gente puxando uma janela de 3 anos para trás. Olha só que bacana. Nesse período aqui, novamente, 2 fundos se destacando bastante: o HGCR, novamente, e o KNCR. No período todo, com maior rentabilidade, né? Todos os fundos superaram o CDI, basicamente, menos o KNIP, né? O KNIP, novamente, ficou para trás no período. O KNSC também ficou aí em terceiro lugar, então
a gente teve boas rentabilidades nos nossos fundos, à exceção do CNIP. Novamente, aqui no gráfico, a gente percebe, né, todos os fundos performando acima do CDI na janela de 3 anos, ok? E a gente percebe aqui, dá para ver o ponto de corte, né, que basicamente a partir do mês 8 de 2022, o CNIP apanhando bastante aqui nesse período aqui. Apesar de ter atravessado aquele período de inflação mais elevada, né, quando veio a deflação, a cota dele basicamente apanhou demais. Então, tem duas leituras que a gente pode fazer disso, né? Uma leitura, o fundo entregou menos que a poupança, entregou menos rentabilidade, mas na verdade existe uma questão de oportunidade aqui, né? Na verdade, o fundo baixou porque basicamente a cota dele derreteu bastante, continua barato, né? Se você avaliar hoje em relação ao patrimonial. Então, você vê o CNIP hoje é R$ 92, né? Então, no patrimonial muito mais alto. Basicamente, isso é uma oportunidade ou é um ponto de prejuízo? Então, a gente tem que pensar nisso. E o cenário para frente, né? Como é que vai ser? É um cenário que tendência de queda da CDI, a gente não sabe até quando, né? Isso aí, até quando irá se sustentar com todo esse cenário macro aí que a gente está vendo, cenário país, cenário fiscal, e basicamente a gente já viu o IPCA crescendo novamente, né? E até onde vai o IPCA, né? Ficam essas dúvidas, né? A gente vê a quantidade de imposto sendo criado, a quantidade de problemas em relação à fiscal, a quantidade do déficit primário previsto para o ano que vem. Então, assim, se a inflação começar a despontar, o CNIP pode ter ganhos bastante interessantes com relação a proventos, e aí a cota venha junto, ok? Então, o CNIP apanhou basicamente por cota no período. Os demais fundos superando bem o CDI no período de 3 anos. Vamos lá para 5 anos agora, janela de 5 anos. Então, aqui a gente percebe, assim, basicamente, o que a gente vai dizer nesse gráfico de janela de 5 anos. Dá para ver o diferencial de gestão, né, pessoal? Com certeza, né? Aqui de gestora de cada fundo, né? Porque, veja, o HGCR, ele tem 60% também, assim como o KNSC, né? E de ativos associados a IPCA, né, e o restante CDI, né. Então, apesar de terem acompanhado os mesmos índices no momento, KNSC, o HGCR seriam meio que comparáveis nesse período, a gente vê o HGCR realmente despontando, né, em relação ao KNSC, em relação ao CDI, em relação ao CNIP, em relação ao KNCR e todos os fundos. Outra coisa interessante, vejam que nessa janela de 5 anos aqui, o CNIP já é o segundo melhor fundo novamente. Então, o CNIP está atravessando uma situação, né, digamos, pontual, que a gente viu no gráfico aqui, que esse ponto de corte da situação do CNIP ter afundado, ele começou, na verdade, em meados de 2022, mas nem sempre foi assim. Então, percebam que há o gráfico de 5 anos aqui, né, atravessando, esse aqui já pega a pandemia no meio, mas aqui a gente percebe claramente a performance dos fundos, quais fundos performaram melhor. Então, o HGCR muito consistente, sempre acima dos demais fundos, né? Isso é um destaque, não tem como a gente analisar de forma diferente, melhor fundo nesse comparativo aí, apesar de ser misto, né, IPCA e CDI, performando de forma excelente, hoje está com 63%, né, de, de IPCA. Aqui em segundo, a gente percebe que, logicamente, o CNIP performando de forma excelente até 2022, e aí teve essa queda aqui depois da deflação, né? Quando a cota dele basicamente apanhou demais, né? E também os proventos dele sentiram um pouco na época lá, e a cota continua baixa, né? Aqui na sequência, a gente percebe então os fundos que performaram pior em todo o período, né? Então a gente pega aqui de fato o KNSC e a gente pega o KNCR abaixo dos demais em todo o período. Então, lógico, tem que avaliar, a gente tem que avaliar muito o cenário atual que a gente está, né? Basicamente, cada um faz a sua projeção baseado nos seus estudos de mercado, né? Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, esse vídeo é um vídeo de avaliação de dados, né? E aí cada um faz sua leitura desses gráficos aqui e sua avaliação. A minha leitura, como compartilhei com vocês ao longo desse vídeo, né, é o que a gente percebe claramente na janela de 5 anos. E se a gente colocar a janela de 10 anos, mesma coisa. A gente percebe que alguns fundos são mais consistentes nas entregas do que outros. Diga-se aqui de passagem, HGCR, né? Então não tem como negar que a entrega desse fundo é extremamente consistente. O próprio CNIP, na janela de 10 anos, apresenta uma consistência bem grande. Na minha opinião, o CNIP, na situação atual, é um fundo que está descontado. Se a inflação vier a maior, esse fundo vai ser beneficiado, a gente vai ter um ganho nele, não é nenhuma recomendação de investimento.
Os demais fundos são bons fundos, né? O KNSC, o KNCR, desde que a gente saiba escolher bem os momentos de entrada e saída, né? Então a gente viu que aqui nas janelas, por exemplo, de 2 anos, o próprio KNCR performou super bem na janela de 3 anos, né? Ele foi o melhor de todos, né? Um fundo CDI. Então, basicamente, a gente tem que escolher o momento, entender o momento, entender o cenário macro que a gente está passando, escolher bem o momento de entrada e saída. Gente, esse era o vídeo resumão aqui que eu passei para vocês sobre o tema fundos IPCA versus fundos CDI+. O resumo, eu escolhi esses 4 fundos aqui porque são fundos que, no meu entendimento, são fundos que a gente consegue comparar. São fundos de gestoras conhecidas, boas gestoras, né? Fundos com bastante patrimonial, né? Basicamente, e fundos com índices mistos para a gente ver a influência também do índice nesse período aqui. Então, beleza? Fica aí esse vídeo para vocês, fica para o estudo, para consulta de cada um, né? Para análise e análise crítica de cada um, né? Então, finalizando o vídeo por aqui, desejo bons estudos aí para vocês e um grande abraço.